relacionamento. Exatamente. Mas eu quero começar a te fazer uma pergunta. Uma das coisas que eu mais admiro no seu ministério, na sua vida, né? Até um livro que eu li que me marcou muito foi O Formador de Heróis, né? O Hero Maker. E alguns homens do Brasil, quando eu estava lendo, eu lembrava, né? Eu lembrava muito do Abe, eu lembrava muito do Mazzoni, eu lembrava muito de você, lendo, porque homens que são plataforma, lançando outros e alavancando outros. Mas eu queria te perguntar, o que é que você observa? Porque eu percebo em você, no Wave, Amazônia, esse tino, esse discernimento para achar líderes, ou potenciais líderes, né? O que são coisas que você observa, assim, em jovens, ou em homens, mulheres, que aparecem lá e que acendem para você? Opa! Eu gosto muito da intrepidez deles. Eu percebo quando pessoas têm perguntas, pessoas que preferem uma oração e um conselho do que uma foto. Opa, olha aí. Gosto muito de pessoas que querem ter um tempo. Então eu começo a observar isso. E muitas vezes é muito comum, Douglas, quando a gente trabalha com uma equipe grande, a minha equipe hoje tem 200 pessoas e pastores são 40, quando eu vejo esse potencial em alguém e a equipe ainda não vê. Ok. Então eu tenho que meio que insistir um pouquinho e entender a cosmovisão do que está trabalhando comigo. Ele não está vendo o todo, mas é minha responsabilidade, já que eu estou vendo, e vou investir num potencial de trazer sem ser impositivo, sem ser uma pessoa que vai chegar dando carteirada. Então, o que eu vou fazendo? Eu vou criando oportunidade para eles estarem juntos, para que eles vejam o que eu já vi. Ok. E não chegar e simplesmente falar, olha, vamos botar esse cara aqui no time porque ele é bom. E eu quero. E eu quero. Não, eu sei que eles podem não estar vendo. E eu acredito que a experiência junto tem um grande potencial para que eles venham descobrir e eles sejam os maiores defensores daquele cara no time. Uma vez um pastor meu, Valmir Vieira, foi uma grande referência para mim, fui seminarista dele, trabalhamos juntos em 2 igrejas no Rio, no seminário, ele disse assim, ó, na política partidária, aquela que é mais por interesse, o camarada ele faz a política no sentido mal, no sentido de ganhar algo, no sentido de levar lucro. Tem um interesse por trás, né? Isso. Mas a boa política ela é uma arte. E se você não souber fazer a arte da boa política, você não vai liderar no mundo tão eclético quanto hoje. Porque você precisa levar as pessoas a fazerem o que é correto, mas não do seu jeito, do jeito que elas entendam que elas estão promovendo aquelas mudanças. Então elas vão abraçar aquele novo líder, abraçar aquela causa, mas não por causa de você. Douglas, é incrível como que as coisas estão mudando e o paradigma de liderança. Eu tenho 52 anos, tenho 31 de ministério pastoral, na mesma igreja eu vou fazer 26 anos agora em junho, e eu peguei pastores, Douglas, que trabalhei com eles, que eles diziam assim, eu vou entrar de férias, só que eles já, nos 2 últimos domingos, antes de entrar de férias, eles já vinham falando, quase montando terrorismo na igreja. Pessoal, vou entrar de férias. Pessoal, seminarista vai pregar, e não sei o quê. Aí, o que acabava acontecendo inevitavelmente? A frequência caía, o povo não vinha, porque ele estava construindo algo em torno da pessoa dele. E ele gostava, quando ele voltava das férias, de que a igreja foi mal. Douglas, eu estou num período em que realmente a minha maior alegria é de ver os meus discípulos, filhos espirituais, e esses que eu estou acreditando e olhando o potencial deles e que eu estou promovendo, do pessoal dizendo que o cara fez o gol, de que o cara foi o artilheiro, que pregou bem, que jogou bem. Maravilhoso. E tinha mais gente ainda quando você não estava do que quando você estava. Mas está acontecendo isso. Eu estou num projeto nos Estados Unidos de 1 ano. Nesse 1 ano, fazendo 3 coisas. Um sabático, eu e Leila, meus filhos todos cresceram. Eu nunca tinha tirado um mês inteiro de férias assim. É mesmo. E em 25 anos, na mesma igreja. Depois, estabelecendo a Inspire Network USA, já organizamos essa parte jurídica, já é um ministério, uma no-profit, uma C3, já está operando com 25 igrejas nos Estados Unidos, e também aprender mais o inglês.
Então, estou no meio desse processo. Só que antes de ir, nós combinamos com a nossa equipe base que nós temos 10 itens que avaliam a saúde da igreja. Isso para algumas pessoas, Douglas, e o nosso foco aqui também, a gente está pensando em igreja, algumas pessoas têm um verdadeiro pavor de números. Números, você tem que ter uma boa relação com eles. Você não vai adorar os números, mas você tem que ter uma relação saudável. Eu falo isso no curso Igreja que Prevalece, em que você tem neles um aliado para avaliar se você está bem ou não. Hoje você vai ao médico, a primeira coisa que ele quer ver é o resultado dos exames, porque os números ali vão dizer como é que está o seu organismo. Então, os números não é para me idolatrar, não é para que eu venha envaidecer, também não é para autocomiseração ou por orgulho, mas simplesmente avaliar. Vem cá, quantas pessoas eu batizei ano passado? Então, eu preciso fazer um planejamento para que eu possa batizar mais esse ano. Quanto nós ganhamos para Jesus? Quantas pessoas evangelizamos? Quantas igrejas plantamos? Qual é a frequência na igreja? Então, nós temos esses 10 itens, que é frequência, número de decisões para Jesus, número de reconciliações, número de batismos, igrejas plantadas, número de GDCs, receita financeira. GDCs são os pequenos grupos? É isso, que a gente chama o nome da igreja. Inclusive, vai aqui uma ideia. Às vezes as pessoas vão me perguntar, Carlito, eu não sei que eu não queria só deixar pequeno grupo, ou já estou usando muito tempo célula. Uma dica que eu dou é, veja se o nome da sua igreja funciona, porque você vai estar reforçando para a sua comunidade a sua identidade do nome da sua igreja. Legal. Então, para nós usamos 10 anos pequenos grupos, 10 anos células, e aí mudamos para GDCs há 2 anos. Grupos da cidade. Que legal. Então, se o nome da sua igreja combina, então vamos lá, que o nome da sua igreja é Betel. Então, grupos Betel. Ok, então se funciona, nem sempre pode funcionar, mas se funcionar e você gostar, vai aí já uma solução. Muito bom. Comunica. Então você tinha todos esses números e aí vocês tinham uma avaliação. Antes de eu ir, que eu fui em agosto, legal. E agora todos os meses. E Douglas, eu até falei essa semana na igreja, eu falei assim, pessoal, vocês estão indo muito bem. Pastor Fabiano, pastor Marcos Madaleno, pastor aí, né? Ian, toda a equipe estão indo tão bem que eu não sei se eu volto precisando, né? Volte sim. Mas eu me sinto fica até preocupado de ir bem, entendeu? Mas deixa eu te garantir uma coisa, Douglas. É maravilhoso. Lidere sem ter medo de pessoas. Lidere pessoas livres, lidere pessoas empoderadas, lidere pessoas criativas, lidere pessoas que, como seus filhos biológicos, sua alegria vai ser que um dia o seu teto é piso deles. Muito bom, muito bom.